Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos começando mais um programa O Espírito da Letra. Vocês estão vendo aqui na minha mão, Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro da sequência. Aquela sequência que começou em nosso lar e que nós estamos estudando aqui capítulo por capítulo. Hoje, o nosso estudo estará voltado ao capítulo número 2, o capítulo que vai falar sobre o Santuário da Bênção. Procure ver aí no seu livro as diversas passagens que nós já estudamos, a introdução e o capítulo 1. E agora, preste atenção no capítulo 2, o texto que nós estaremos lendo para você. Você pode acompanhar na tela ou no seu livro. E assim, nós vamos dar continuidade ao estudo no Espírito da Letra, procurando tirar o conteúdo mais profundo que André Luiz nos relata, muitas vezes assim de forma sutil. Vamos ao texto? Vamos lá. Capítulo 2, o Santuário da Bênção. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo nos conduziu ao Santuário da Bênção, também situado na zona dedicada aos serviços de auxílio. Lembra? O Templo da Paz, no capítulo 1, era localizado no mesmo lugar, nos serviços de auxílio, no departamento, no Ministério do Auxílio. E neste templo agora, o Santuário da Bênção, segundo nos esclareceu Jerônimo, nós receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes do que a nossa. O orientador não desejava partir para a terra sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo nossa atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. Veja só como os espíritos são organizados. A administração deste Templo das Bênçãos não recebia mais de 20 viajores, de 20 caravaneiros, de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que estaria consagrada ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas, o grupo chefiado por Nicanor, um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos de antigo hospício, e nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfaziam o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor desta área, desta instituição, atendido por um assessor, conversava conosco, demonstrava-nos simplicidade e fidalguia, gentileza, magnanimidade e entendimento. E ele diz: logo de início, na nossa administração, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Não os recebemos assim, todo mundo vem a hora que quer, não. Reunimos os conjuntos de serviço, de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de trabalharem exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e aquelas que se classificam como francamente tenebrosas. É necessário ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera
em definitivo, para o êxito ou para a negação. Escutaram isto? Queridas irmãs, queridos irmãos, a conversação cria o campo necessário ao êxito ou à derrota dos nossos projetos. Veja só, o seu ambiente familiar demonstrará isto. O seu ambiente de profissional, de trabalho, também vai demonstrar isso. É o que sai da sua boca que se espelha à sua volta. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam estes governantes superiores lançar os recursos que buscamos, compreendendo a extensão das tarefas por fazer que estavam ali previstas e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam. Somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações, encantados, Cornélio imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, disse ele, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Satisfeitos, nós sorrimos. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigiria, pela primeira vez, a expedição de socorro aos órfãozinhos que estavam na terra. O dirigente do santuário, reconhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informações fidedignas das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida, é gasta inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-se somente às mais respeitáveis instituições. Não se cuidam, nossos irmãos da humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão aos serviços destruidores, através de atritos formidáveis, ainda que invisíveis. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Em seguida, a uma pausa mais longa, ele voltou a falar. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a construção de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Viram só como é importante, como os espíritos nos explicam coisas muito sérias que nós levamos como se fossem banalidades? Jogar tempo fora em conversação fútil, em conversação
sem profundidade, não instrutiva. Ninguém está falando que você tem que falar só de religião. Não, converse sobre coisas boas, sobre coisas construtivas, sobre ensinamentos. Transfira para os outros, na conversação comum, transfira noções, orientações, ensinamentos que você detenha. Isso tudo ajuda as pessoas. Evite todo tipo de palavrão, toda palavra funesta, toda crítica desnecessária que não tenha por fim alertar para corrigir erros. Evite isto. Não fale mal das pessoas. Não deseje que este assunto polua a sua mente e a sua boca. Porque a sua boca, que você usa para fazer oração, não pode ser o canal do esgoto pelo qual nós vertemos o lodo das fofocas, dos assuntos que não são adequados. Você está falando, mas a gente então vai falar do quê? Ora, fala da bondade, fala da beleza. E se não tiver algo de bom para falar, fica quieto. Porque assim você não contamina o ouvido dos outros, nem diminui o padrão vibratório de onde você se encontra. Os espíritos estão dizendo, quando nós mantemos o padrão em elevação, as atmosferas que circundam os ambientes ficam mais suaves, mais sutis, possibilitando que espíritos mais elevados possam chegar, possam enviar suas imagens. Tudo o que nós falamos cria um campo vibratório à nossa volta, cria imagem na cabeça dos outros, cria pensamentos que podem ser positivos ou negativos. Portanto, lembre-se, o Gênesis diz, no começo era o verbo. O verbo não é uma palavra qualquer, é o verbo, a ação da vontade, do querer. Portanto, o que nós falamos deve representar este poder. Esse poder que cria no bem, como cria no mal. E a maior parte das instituições da Terra, a maior parte das pessoas no mundo, sem saber disso, joga palavras ao vento e cria espinheirais para seus próprios pés. Vamos acompanhar essa responsabilidade de falar que Cornélio nos está ensinando no próximo bloco. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje o capítulo 2, que você poderá nos acompanhar através da leitura do seu livro físico ou na tela do seu computador, do seu monitor, da sua TV. Você terá a possibilidade de acompanhar o texto. Vamos então ver que André Luiz está num santuário da bênção com o seu instrutor Jerônimo, o padre Hipólito e a Luciana, estão lá aprendendo com o instrutor Cornélio sobre a responsabilidade da fala, a responsabilidade da disciplina que é necessário para que nós melhoremos. Então, vamos acompanhar o que o instrutor tem a nos explicar, que é precioso. Vamos ao texto. O narrador fez um gesto, de quem se recorda de uma minudência importante e informou. Quando nós começamos o nosso trabalho modesto, experimentamos reações apreciáveis, interessantes. Naquela época, procurava-se o santuário sem qualquer preparação interior. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, no qual os devotos procuram os templos do mesmo jeito que os negociantes procuram os mercados. Devemos, dessas formas, administrar dons espirituais, como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Porém, desde o primeiro dia, nós que estávamos amparados pela delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo esse velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com promessas mentirosas, falaciosas. E quando então sentimos com consciência que as lições estavam terminadas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras.
foram instalados registros vibratórios, aparelhos que registram as vibrações e que mostram a natureza das palavras em movimento. Desde aí, foi muito fácil identificar os espíritos infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação onde realizamos nossas preces. Observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Nós acreditamos ser desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode guardar ideias de ódio ou de maldição. Vocês estão vendo. Os espíritos estão muito preocupados em melhorar o interior da criatura, mais até do que ela mesma. Então você vê como eles disciplinam. Primeiro ensinam como é, depois estabelecem aparelhos que mostram quem não está decente para estar no santuário da bênção. Não é que eles precisam ser puros, não é. Você quer ir lá rezar? Então tem que ter este padrão, esta veste nupcial. Jesus fala dela. Então, você veio aqui, entrou no casamento do príncipe, mas você não veio vestido com a veste nupcial porque não tomou um banho, não se limpou? E aí, a pessoa não pode entrar. Agora, não é, mas vocês não estão deixando entrar, isso é um preconceito, não. Vamos parar com essa mentalidade mesquinha e infantil, de achar que a disciplina é uma manifestação da arbitrariedade. Não, não é. Ninguém melhora se não estuda, ninguém fica limpo se não toma banho. Também ninguém poderá rezar adequadamente se estiver com ódio no coração, no pensamento. É preciso fazer a higiene da alma. E é isso que ele está dizendo. Compreendemos, diz o texto, imediatamente a finalidade do ensino indireto e delicado, e nos calamos, prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio olhou diretamente num grande relógio que apresentava simbolicamente no mostrador a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos, e falou em tom fraternal. Teremos hoje, conforme notificação recebida há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes, nem depois do horário estabelecido. Portanto, estejam à vontade, vocês que são os cooperadores. E olhando nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para trocar ideias construtivas. Cornélio, então, passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores. E nós, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Atendendo-me os desejos, Padre Hipólito, como o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Ele fora dedicado professor no círculo carnal, quando estava encarnado, e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob um novo prisma. Acolheu-me com fidalguia e educação, e após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que você integra uma expedição socorrista, André? De fato, respondi, é a primeira. Tenho acompanhado diversas de orientações de auxílio na crosta. São missões que eu já fiz, mas na condição de estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo me aceitou a ajuda e eu sigo alegremente. Endereçou-me cativante olhar, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e disse: o trabalho sempre beneficia. Interessado em seus informes e esclarecimentos, voltei perguntando humildemente: seguindo expedições de socorro como aprendiz,
tive a ocasião de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados de nosso país e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos da boa vontade nessas casas de purificação e de dor. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. E concordando comigo, ele disse, inegavelmente. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e lhe asseguro que dificilmente encontraríamos em outra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. E eu perguntei, você tem colhido, tem conseguido muitos frutos novos decorrentes de seu esforço? Sim, respondeu ele, venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Olha só, todas as anomalias de caráter mental são derivadas dos desequilíbrios do espírito. Estamos longe de contar com o número suficiente de servidores treinados para socorrer com eficácia estes encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes, nesse particular, que não sobra outro recurso além da resignação. Não dá para fazer mais do que o que estamos fazendo. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis, do plano inacessível às percepções do homem vulgar, do plano invisível, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados, ou que vem do passado próximo ou remoto através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica, à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Muito grave isto, não? Por quê? Porque na época em que esse livro foi escrito, em 1946, havia uma quantidade muito restrita de recursos que se utilizavam nos tratamentos da psicoterapia. Nos problemas psicológicos, nos problemas psiquiátricos, era o choque ou era a insulinoterapia, eram hormônios aplicados em altas doses. Mas ele está dizendo, quando nós aprendemos que os problemas psiquiátricos, os problemas de comportamento mental estão enraizados em coisas que fizemos nesta vida, em desajustes da emoção ou em compromissos de vidas passadas, nós poderemos trabalhar melhor com as realidades do presente, sem descuidar dos nós, daqueles lugares onde os erros aconteceram no espírito. Que complexos foram os que responsabilizaram-se por gerar esses comportamentos muitas vezes confusos, conturbados. São províncias dolorosas que mesclam-se entre o cérebro agora, recebendo o impacto da mente, do espírito. A mente que está avariada. E é isso que ele está explicando, o assistente Barcelos, que vai fazer parte do outro grupo que vem à Terra, como vocês viram, para trabalhar num sanatório, atender 2 sanatórios que eles estariam cuidando na equipe socorrista. E isto produz benefícios, mas, ele disse, são tantos os problemas nesta área que nós não temos trabalhadores suficientes. Nós vamos fazer o que é possível, superficialmente, naquilo que dá, e vamos rogar a Deus que a misericórdia divina cubra a multidão dos pecados, porque nós não conseguiremos fazer o que gostaríamos, por falta de trabalhadores. Vejam só a tragédia que no mundo de prova e expiação encontra na limitação até dos trabalhadores um outro problema. Não melhoram porque há poucos que querem melhorar. E os que conseguiram melhorar não dão conta de tanto serviço.
Isso é tudo um convite para nós encarnados que estamos entendendo o funcionamento desses mecanismos. Mas o capítulo continua. No próximo bloco, vamos ver como é que eles estarão nos orientando para essa elevação espiritual. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Como você está vendo aqui, olha, obra de Francisco Cândido Xavier, que na sua mediunidade foi produzida pela ação de André Luiz, o espírito amigo que desde nosso lar está trazendo essas histórias, contando como é a vida no mundo espiritual. Vamos continuar então ouvindo André Luiz na conversa que está tendo com um amigo que encontrou ali no Santuário da Bênção. Recordei os serviços de assistência aos obsediados que acompanhara, que eu já havia acompanhado. E então acrescentei, diz André, examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira. E me impressionaram pela quase completa ligação mental entre o perseguidor e as suas vítimas. Barcelos esboçou um significativo gesto e acrescentou: é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos, e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados, voltam com medo ao convívio dos seus, por causa das sinistras consequências com que se defrontam além do túmulo. Instintivamente agarram-se àquela organização magnética dos companheiros encarnados ainda na Terra, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque eles têm sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que voltam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Imprimiu às considerações ligeira pausa e prosseguiu dizendo: entretanto, observo, na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis, sob minha observação direta, e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicoanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas, no círculo dos fenômenos em exame. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, somente aqui, no plano espiritual, pude reconhecer os elos que faltam a ele nesse sistema de positivação, de pesquisa das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Os chamados complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade que vêm das experiências passadas. A subconsciência é, de fato, o dilatado porão de nossas lembranças, o armazém das emoções e desejos, impulsos e tendências,
que não se projetaram na tela das realizações de agora. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação, a colocação em níveis de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequentes, depois da utilização de vários corpos. Faltam, pois, as teorias de Sigismund Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início, muito raramente, se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas, em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências já vividas. As psicoses do sexo, as tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, César e Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos doentes, patrimônio que ressurge de muito longe, em virtude da ignorância ou do relaxamento voluntário da personalidade nas suas vivências desarmônicas. Então fizera-se uma pausa entre nós, que eu aproveitei atentamente, arregimentando raciocínios quanto ao assunto, considerando os argumentos construtivos que o assistente havia pronunciado em benefício da minha própria iluminação. Recordei meus escassos conhecimentos da doutrina freudiana e voltei mentalmente ao consultório, quando eu ainda tinha o consultório na Terra, onde muitas vezes havia sido procurado por amigos atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades mentais, que iam se socorrer das minhas pobres noções de medicina, apesar da minha carência de especialização em tal sentido. Eram maníacos, histéricos e esquizofrênicos de vários matizes, em cujos cérebros ainda existia luz bastante para a peregrinação através dos livros científicos. Não estavam totalmente loucos, ainda podiam ler, ainda tinham lucidez. Haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum substancial e efetivo ao doente. Descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Indicavam o quisto doloroso, mas não apresentavam o bisturi da intervenção benéfica. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos da crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. Antes, porém, que formulasse novas considerações íntimas, ele voltou a dizer, e então, o que será que ele vai dizer? Mas antes que ele diga alguma coisa, vamos nós pensar a respeito. Problemas mentais herdados de nós mesmos, desajustes que, obviamente, nós encontraremos um modo de tratar com remédios. Os remédios que a química na Terra, a farmacologia humana produzem são muito importantes. Mas, quando apenas nós nos limitamos a eles, nós não atacamos a base, a raiz, o alicerce, onde nasceu o problema. O problema de ordem de pensamento, de desajuste, de confusão de conduta mental, está enraizado em equívocos cometidos pelo espírito e trazidos para uma reparação ao longo das nossas existências. Então ele está dizendo, o que faltou a Freud, quando estabeleceu todos os seus pontos na sua teoria da psicoanálise, não é que ele equivocou-se, mas é que ele apresentou apenas os momentos produzidos neste instante da vida física, sem
entender que nós somos um conjunto de tudo aquilo que já vivemos em outras épocas, que estão estratificados, que estão colocados em camadas em nossa memória integral. E destas camadas surgem os problemas para a mente atual no contornar problemas, no estar em momentos difíceis e como resgatar isto. Então, aconselha o nosso irmão Barcelos, e André Luiz depois reconhece como isso seria bom, que os que se dedicam ao estudo da psicanálise, com base nas teorias freudianas, não descartassem também, e obviamente os que estão buscando uma forma de tratar sem tanta agressividade do ponto de vista químico, de remédios extremamente dopantes ou excitantes, euforizantes, que eles se recordassem de cogitar, não é de acreditar no espiritismo, mas é de pensar, e se isso tivesse enraizado em outras épocas? Para que nós não pensemos que em 20, 30 anos de vida física isso já eclode assim. E se nós pesquisarmos em outros períodos, se formos buscar uma ação que não seja só do remédio químico, que possa beneficiar energeticamente, que tenha a ver com a iluminação da consciência, com a melhora do pensamento, do raciocínio, com o trabalhar do perdão, do auto-perdão. E se nós fizermos isso, será que não beneficiaremos de forma efetiva aquilo que é não só detectar o problema, mas é medicar o problema? Porque não adianta descobrir o tumor e não tirá-lo. Não adianta ver a ferida e entender a sua causa e não tratá-la para que ela possa cicatrizar. É isso que a doutrina espírita pode beneficiar aqueles pensadores, aqueles que estão buscando o entendimento da origem, para que, através de atacar a origem, os efeitos comecem a ser diminuídos. E isto é um trabalho de estudo, de devotamento, é um trabalho de cuidado, que a doutrina espírita poderá somar, poderá compor com aqueles que tenham a vontade de estudar. E eu sei que hoje já há uma quantidade bem grande de psiquiatras, de psicólogos que estão buscando este entendimento para conciliar a ação química, o tratamento, com o entendimento dessas leis e a melhora do pensamento e do sentimento, como dois caminhos para chegar ao mesmo objetivo, a renovação do espírito. E assim, quando o indivíduo for para o outro lado, não estar carregado com os mesmos problemas, só tendo tomado remédio para a carne e continuando a ficar doente na alma. Mas, muito interessante, vamos a seguir para o último bloco do capítulo 2. Eu espero você para continuarmos a dividir estes ensinamentos. Olá, estamos voltando para o último bloco do capítulo 2. O livro é este que estamos comentando com a propriedade que André Luiz oferece, Obreiros da Vida Eterna. E agora, tratando da questão do psiquismo, dos equívocos gerados pelos nossos anteriores caminhos tortuosos, que agora podem eclodir em doenças mentais, vamos acompanhar aquilo que nos está explicando neste capítulo a bondade de André Luiz e a conversa com Barcelos. Diz o texto: tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos terminou o processo da desarmonia psíquica.
já está louco, já perdeu o equilíbrio. Muito difícil conduzir a restauração perfeita aos alienados com ficha reconhecida. Embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral daquilo que for possível em termos percentuais de enfermos nessas condições. Antes do desequilíbrio completo, houve um enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem-intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Incalculável número de pessoas permanece no plano físico, tentando a solução de profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas, dos estudiosos humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos, na esfera de aperfeiçoamento terrestre, 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando, respectivamente, a mania de perseguição, os delírios de grandeza, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas do corpo físico. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. É, isso mesmo. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento também não mudam o sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e dando-lhe mais vigor no ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornece um remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, disse Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é forçada a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento dessa transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, desse débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicava fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio, para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo as suas considerações, disse André Luiz, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu em outro tom, após longa pausa. Você, André, meu amigo, examinou alguns casos de obsessão
entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Nós, entretanto, pisamos no momento um outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das lembranças imprecisas, a que se traduzindo por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres presos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou pelos laços dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do passado distante. Reunidos de novo na luta expiatória ou reparadora, os personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental dentro de si mesmas situações complicadas e escabrosas de outras épocas. Apesar dos contornos obscuros da lembrança, apesar de não estarem muito nítidas, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas que os outros não percebem, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante não muito precisas, do seu próprio passado, candidata-se nesses casos à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo a ajuda de psiquiatras e neurologistas, que, por sua vez, muitas vezes, na maioria dos casos, se conservam em posição oposta à verdade, presos aos conceitos acadêmicos e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam mais de perto os meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental, que lhes revelem a estrada da paciência, da tolerância, em favor da própria redenção. E são muitos semelhantes casos angustiosos? Perguntei por falta de argumentação à altura dessas considerações. E ele respondeu: ó, meu caro, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. Confunde-se com o infinito. Ele ia prosseguir, mas tocou uma campainha indicando os preparativos da oração. Disciplina, era preciso atender. Ah, que coisa interessantíssima! Ele está falando que não só existem os loucos que estão se procurando nas duas diferentes zonas da vida, encarnados e desencarnados. Não, existem os que estão na beira da loucura, renascidos, que fazem parte de famílias problemáticas, que estão morando juntos apesar de já serem inimigos de longa data, que trazem consigo frustrações, angústias, arrependimentos, medos de vidas passadas e agora tem que morar com eles. E naturalmente sentem o impacto, sentem a diferença, na medida em que os laços vão se tornando mais vivazes, que a lembrança do passado começa a eclodir de uma forma perturbada, conturbada, em nível de lembrança, muito remota, ainda que sem detalhes. Eu não suporto ouvir a voz dessa pessoa. Eu não sei, não fez nada para mim, mas eu não aguento. Simpatia e antipatia demonstram vivência do passado. Com a harmonização, a afinidade na simpatia. E com a disfunção, o desajuste
naquilo que hoje chamamos de antipatia. Só de entender estas coisas, você compreende na sua família por que existem as diferenças entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. E se você sabe que os dois estão envolvidos neste processo, como nos ensina a reencarnação e a doutrina espírita, sabe que você não veio para reforçar o mal, você veio para conciliar essas diferenças, para ter paciência, para buscar outros recursos para trabalhar este problema da antipatia e para consolidar a simpatia, aumentando a boa convivência. Puxa, se as pessoas soubessem dessa realidade, se os médicos, psiquiatras se lembrassem de que é possível voltar e nascer de novo, e explicaríamos com mais facilidade como não precisaremos tanto de remédio químico quando estivermos usando os remédios para o espírito. A crença em alguma coisa positiva e lógica que ajude a pessoa a entender a causa representa mais da metade do tratamento. Quem sabe, com o amparo desses bons espíritos, nós encontraremos mais pessoas buscando entender as coisas do pensar, do espírito, pelo prisma não só da química ou da injeção. Esperamos que isso possa nos fazer pensar, compreender muitas vezes, elogiar muitas vezes, é dar remédio aos que precisam. Pense nisso, mude a sua vida. Até o próximo, o Espírito da Letra. Eu aguardo você e muita paz.